Certo, galerinha? Aqui professor Jair novamente, aqui do canal Praxis Química. Nós estamos aqui no laboratório de Química para continuar os nossos exercícios, meus queridos. Hoje nós vamos começar a resolver o exercício da Prova Paulista de 2025. Vamos responder todos os bimestres e todas as séries do ensino médio, mas só relembrando é o seguinte: em 2024 o pessoal tirou a disciplina de Química, tá? Do terceiro ano do ensino médio, da terceira série. E em 2025 foi retornado a disciplina de Química no conteúdo comum. E eles vão ter Química e Química Aplicada. Não foi todas as escolas que tinham essa disciplina de Química Aplicada, tá? Todas as séries, mas nós vamos corrigir também. Então, vai ter a parte de Química e Química Aplicada do terceiro ano. Então, vamos lá. Aqui as questões do terceiro ano da primeira série, primeiro bimestre da Prova Paulista de 2025. Certo? Vou começar a responder então. Primeira questão, meus queridinhos, é questão de número 32. Aí, essas questões aqui da primeira série, do primeiro bimestre de 2025, tem a ver com transformações físicas e químicas, tá? E um pouquinho de modelo atômico de Dalton, que caiu no primeiro bimestre. Então, nós vamos resolver. A gente já sabe mais ou menos o tema. Então, a primeira questão diz o seguinte: na disciplina experimental de Química, os estudantes discutiam a existência de diferentes transformações que podem ocorrer nas substâncias. Para concretizar o experimento dos estudantes, foram realizados dois experimentos, um com a fusão do gelo e outro com a combustão do papel. Fusão do gelo, relembrando, é o derretimento do gelo, né? Com base no relato acima, escolha a opção cuja situação melhor descreva as diferenças entre transformações físicas e químicas, considerando também as evidências de transformações químicas. Bom, vamos primeiro diferenciar aqui, tá? O seguinte: fenômeno químico ou transformação química tem que ocorrer uma transformação de uma substância em outra. Tá? Se não ocorreu essa transformação, não aconteceu uma reação química. Agora, como é que eu sei que ocorreu uma transformação? É pelas evidências. É igual quando a polícia vai investigar um crime. Ele não sabe quem foi, mas ele vai analisar as evidências para tentar achar o criminoso. A reação química é a mesma coisa. Quais são as evidências que uma reação química deixa? São principalmente mudança de cor. Misturei duas substâncias ali, mudou de cor, provavelmente aconteceu uma reação química. Liberação de gás, formação de precipitado, mudança de temperatura, aumentando ou diminuindo, emissão de luz. No caso de alimentos, de produtos orgânicos, né? Mudança de sabor e odor, tá? Entre outros. Então é o seguinte, esses são os principais, né? Então, se eu já sei quais são as evidências, eu olhei o fenômeno ali e vi que tem uma evidência de reação química, possivelmente aconteceu a reação química, tá? Nem sempre deixa essas evidências tão claras assim. Às vezes misturo duas substâncias ali, dois líquidos incolores, dois gases, parece que não aconteceu nada, mas quando a gente vai analisar, aconteceu, tá? E fenômeno físico, a substância simplesmente ela muda de estado físico, sólido, líquido e gasoso, logicamente, que a gente estuda no ensino médio, só que continua sendo a mesma substância, ela não se transforma em outra coisa. Então, vamos analisar aqui cada questão para a gente tentar adivinhar qual que é, tá? Adivinhar não, tentar responder. Então, a primeira é o seguinte: a fusão do gelo é uma transformação química, pois a água transforma-se em vapor. Não é uma transformação química, por quê? Porque o vapor continua sendo água, mas só que no estado vapor.
Então não se transformou em nada, tá? Então a água continua sendo água, só mudou de estado físico. B. A combustão do papel é uma transformação física, por não haver transformação de novas substâncias. Muito pelo contrário. Quando a gente analisa, principalmente em química, combustão já é sinônimo de reação química, né? Então, quando você queima o papel, primeiro, a liberação de calor, e segundo, a liberação de gases, né? Que é o famoso CO2. Então, o papel se transforma em gás carbônico e vapor de água, né? Na reação química, a gente demonstrando. Então, se há uma transformação, há uma reação química, sim. Não é um fenômeno físico. Tá? C. A fusão do gelo e a combustão do papel são ambas transformações físicas, ou químicas, perdão, por apresentarem variações de temperatura. Olha, não. Ele coloca os dois como fenômenos químicos, mas a fusão do gelo é uma transformação física, né? Um fenômeno físico, não químico. Então, isso aqui a gente descarta também. Tanto a fusão do gelo quanto a combustão do papel são transformações químicas, pois ambas os casos ocorrem uma mudança de aparência da substância, mas não muda sua composição. Também está errado, são transformações, uma é química e a outra é física, né? No caso, a combustão do papel é química e a fusão do gelo é física. E a fusão do gelo é uma transformação física, correto? E a composição da água se mantém, ao passo que a combustão do papel se trata de uma transformação química, pelo fato de produzir fumaça e cinzas. Correto, meus queridinhos. Então, aqui nós temos a alternativa E. Alternativa E, e não tenho o que falar. Vamos para a próxima. Aqui nós temos prova paulista, questão de número 33. Questão de número 33. Vamos ler então, olha só. A questão fala o seguinte: durante uma aula de química, o professor demonstrou a queima da palha de aço, explicando que esse processo é um exemplo de transformação química. Correto. Após a queima, os estudantes observam que a palha de aço se transformou, apresentando uma coloração escura e um volume reduzido. Considerando esse experimento, qual das alternativas a seguir melhor descreve o que ocorreu durante a queima da palha de aço? Aí nós temos as alternativas aqui. A palha de aço se transformou em vapor d'água, que é um gás incolor. A palha de aço se transformou em vapor d'água. Os caras estão de brincadeira, né? Então, é o seguinte. A palha de aço, gente, ela reage com o oxigênio do ar e forma o óxido desse metal. No caso, vai formar óxido de ferro, né? Agora, como o oxigênio se juntou à palha de aço, ela aumenta a sua massa, né? Foi isso um dos experimentos que Lavoisier realizou, né? Ele observou que era um tipo de reação que eles estavam estudando, que é a redução dos metais, né? Então, ele estudava a oxidação, reação com oxigênio, e a redução, que é justamente essa reação com os metais, né? Então, que também é uma reação do oxigênio com os metais na época, né? Hoje tem outro significado, oxidação e redução, tá? Mas vamos lá. O seguinte: a palha de aço foi apenas derretida. Não, senhor. Mantendo a composição química. Não. Ela não foi derretida. Para derreter a palha de aço tem que ter a temperatura considerável, né? Ela vai ficar escura. Quem já viu esse experimento, ela fica escura, né?
palha de aço se oxidou, formando óxido de ferro e liberando calor. Correto. A gente falou agora. A palha de aço se oxidou, formando óxido de ferro e liberando calor. Perfeito, isso mesmo. Vamos ver as outras aqui para ver se tem mais alguma. A palha de aço se transformou em um líquido. Tá de brincadeira, né? Poderia ser coletado em um recipiente. Não. E a palha de aço apenas mudou de cor, mas sua composição química permanece a mesma. Não, só essa mudança de cor já é uma evidência de reação química, né? Então, nós temos aí a alternativa C como sendo a correta. Então, nós temos a alternativa C. Meus queridinhos, vamos para a próxima. Agora nós vamos para a questão de número 44 aí da prova paulista do primeiro bimestre, tá? Do primeiro ano, da primeira série do ensino médio. E ela fala o seguinte, é uma análise de tabela aí, tem a ver com processo produtivo essa questão. Ela fala o seguinte, em uma aula sobre energias renováveis, os estudantes discutem a produção de etanol e suas matérias-primas. O professor apresenta o processo de fermentação como uma etapa crucial na produção de etanol. Para isso, ele utiliza o quadro abaixo, em que sintetiza as notas tecnológicas para a produção de etanol, considerando as diferentes matérias-primas. Vamos aumentar aqui para a gente entender. Tá meio ruim de enxergar, mas tudo bem. Aí ele fala o seguinte, ó. Aqui, biomassa açucarada de cana e beterraba. Nesse outro aqui, ele tem biomassa amilácea de milho, trigo e mandioca. Tá vendo que tem matérias-primas diferentes para produzir etanol, né? E os processos são um pouquinho diferentes. E nesse outro, eu tenho biomassa celulósica em desenvolvimento. Então aqui eu tenho celulose, aqui eu tenho milho, trigo e mandioca e aqui eu tenho cana e beterraba. Aí o que ele faz com cada um? Com a cana e beterraba, ele faz uma extração por pressão ou difusão. Tá? Então, ele faz uma extração por pressão ou difusão. No outro, ele faz uma trituração, hidrólise enzimática. Então, ele tritura e coloca em uma solução aquosa com enzimas, né, para fazer a extração aí dos açúcares. Aqui ele faz uma extração por pressão, então ele aplica uma pressão e sai esse caldo pelos seus orifícios por difusão, com orifícios pequenininhos, né? Então tem um processo diferente para retirar os açúcares, para produzir o álcool. E nesse último ele faz uma trituração igual nesse aqui, mas ele faz uma hidrólise ácida ou enzimática. Então, aqui nesse outro diferencia que ele pode ser hidrólise ácida ou enzimática. Aqui é só hidrólise enzimática, tá? Aí depois disso, extraídos os açúcares, ele faz uma solução açucarada fermentável, tá? Aí ele passa o quê? Para fermentação. Então, a partir desse daqui, todos eles são iguais até a produção do álcool. O que vai modificar é só a etapa primeira aqui, ó. Vai extrair os açúcares de cada material. Depois ele faz a fermentação, como a gente já conhece, né? E depois a destilação e produz o etanol. Então, o começo que vai mudar de cada espécie vegetal para produzir o etanol. Ele pergunta o seguinte: qual das opções abaixo, seria acima no caso, né, identifica corretamente uma matéria-prima que pode ser utilizada na produção de etanol e descreve o processo de fermentação? Então vamos lá. O etanol pode ser produzido apenas a partir de petróleo. É de brincadeira, né? O etanol ele é produzido através de plantas, né?
Então não é através do petróleo, que é refinado e tratado para se tornar biocombustível. Errado. A fermentação é um processo que transforma a cana-de-açúcar em etanol, utilizando leveduras para converter os açúcares em álcool. Correto. A alternativa B está correta. A fermentação é exatamente isso. Você utilizar leveduras, né? Micro-organismos, tem a fermentação química ou biológica, mas tudo bem. E você faz isso para o quê? Para pegar os açúcares e transformá-los em etanol, nesse processo de fermentação. Agora vamos para o C, para ver se tem mais algum. O etanol é obtido exclusivamente da celulose de plantas. Errado, a gente já viu lá no processo que são 3 processos ali. A gente pode ter mais de um processo, não só pela celulose, tá? E é convertida diretamente em combustível sem a necessidade de fermentação. Não, todos precisam de fermentação para ser produzidos. A fermentação é um processo que utiliza cana-de-açúcar, mas não pode ser aplicada outras matérias-primas como milho e beterraba. Errado também, né? A gente viu ali no processo, naquele esquema. O etanol pode ser produzido a partir de resíduos sólidos urbanos, mas o processo de fermentação não é eficiente para esses materiais. Olha, também errado, né? Resíduos sólidos urbanos. Que tipo de resíduo? Seria... tem que especificar. Se ele não especifica aqui, resíduos de construção, você já não produz etanol nenhum, né? Um resíduo de feira? Pode ser que sim, né? Feira, que tem lá muita matéria orgânica ali de frutas e tudo mais. Então, depende de que resíduo ele está falando. Então, essa está imprecisa e incorreta, né? Esse processo de fermentação não é eficiente. Lógico que não, ele é eficiente, tanto que é o mais utilizado. Então aqui a alternativa B, essa questão é a questão de número 34, né? Então vamos marcar aqui. Vamos aí. Tá com a outra caneta aqui. Isso, alternativa B, meus queridinhos. Vamos para a próxima, então. De número 35. Olha, nós temos um bico de Bunsen, que é esse bico aqui que você regula a vazão aqui de gás e você tem uma chama, né? Isso é muito utilizado em laboratório, mas aí nós temos aqui, ó, descreve um experimento em laboratório, foi colocado uma fita de magnésio em contato com a chama do bico de Bunsen. A fita de magnésio, gente, ou raspas de magnésio, é como se fosse... sabe quando você aponta o lápis e tem aquelas lasquinhas? Então são mais ou menos parecidas com aquilo, as fitas de magnésio, né? Então, olha, quando eu coloco ela na chama, a fita de magnésio, ela apresenta uma coloração branca. Uma outra evidência de reação química, meus queridos, é a famosa emissão de luz. Então, por exemplo, onde isso acontece? Fogo de artifício. Você vai lá, fornece energia e aquilo explode e emite uma luz muito incandescente. Aquilo ali é uma evidência de reação química. Vamos ver se a fita de magnésio tem alguma alternativa relacionada a isso, né? E observou-se uma intensa luz branca. A equação química que representa essa transformação é magnésio mais oxigênio produzindo óxido de magnésio. Mas essa reação química, gente, é uma reação muito intensa que libera luz. Tá? E não só luz também, libera muito calor, tá? Então vamos ver a alternativa aqui. Com base nos fenômenos descritos na equação apresentada, assinale a alternativa correta. A
Alternativa A. A reação indica apenas uma mudança de estado físico do magnésio. Não, aqui já a equação, a própria equação aqui já demonstra que houve uma reação química. Então, essa equação química aqui, ó, mostra que o que era só magnésio metálico se transformou em magnésio, que óxido de magnésio. Então se transformou em uma outra substância. Então houve uma reação química sim. A reação apresenta características de uma transformação física envolvendo a liberação de gás. Errado. No caso aqui, ó, olha só. É um sólido, reage com um oxigênio gasoso, se transforma em um sólido, óxido de magnésio. Então, não há liberação de gás, muito pelo contrário. A reação libera brilho intenso e calor, características de uma transformação de retenção de calor. A primeira parte está correta. Essa retenção de calor, não, é uma liberação de calor. Então, emite um brilho e libera calor para o ambiente. Então, é justamente o contrário essa parte final aqui. A reação envolve a emissão de luz branca e a transformação de um sólido branco, evidenciando uma transformação física. A transformação física está de brincadeira, né? Já mostrei aqui, na própria equação já demonstra que houve uma transformação química, uma reação química. A reação indica a emissão de luz branca, evidencia uma transformação química, formação de novas substâncias. Correto. Alternativa E. Está corretíssimo, meus queridinhos. Vamos aqui. Alternativa E. Vamos para a próxima. Questão de número 36 da prova paulista de 2025, aí, primeiro bimestre, meus queridos. Então, nós vamos para o seguinte. Durante uma conversa na sala de aula, o professor Carlos compartilha com seus estudantes a história do modelo atômico de Dalton. Aí, ó, começou as questões de modelo atômico de Dalton. Ele explica como esse modelo funciona, foi fundamental para a compreensão da matéria. Em meio a essa discussão, ele pede que cada estudante compartilhe uma ideia central do modelo de Dalton. Qual das seguintes afirmações reflete corretamente uma das ideias principais desse modelo? Vamos relembrar o que é o modelo de Dalton, né? O modelo de Dalton é o seguinte, ele vai explicar aqueles fenômenos observados de conservação da matéria lá por Lavoisier, por Proust. Então, ele, para explicar esse fenômeno, ele explica que a matéria é constituída de átomos. Cada elemento ele possui átomos de tamanhos diferentes. Esses átomos são esferas maciças, né, indivisíveis. Átomo quer dizer não divisível, né? Ele pega a ideia atomística dos filósofos gregos Leucipo e Demócrito. Agora vamos ver se tem alguma alternativa que tenha algo a ver com isso aí, ó. Aí temos aqui alternativa A. Os átomos de diferentes elementos se combinam em proporções fixas para formar compostos. A cada composto possui propriedades únicas. Está correto. Então, cada composto tem propriedades únicas sim, né? E misturas também, né? Mas é o seguinte. Vamos ver se tem mais alguma alternativa correta. Então, na primeira aqui a gente já viu que os átomos de diferentes elementos se combinam em proporções fixas. Sim. Todos os átomos são compostos por partículas menores chamadas prótons, nêutrons e elétrons que determinam suas propriedades. Isso aqui não tem nada a ver com o modelo de Dalton, né?
Ele nem sabia da existência de prótons, nêutrons e elétrons, e foi descoberto a posteriori. Então, a alternativa B não tem nada a ver com o modelo de Dalton. Os átomos de um mesmo elemento podem se unir em diferentes proporções para formar compostos variados, resultando em propriedades diferentes. Então, esse diferentes proporções aqui está errada, né? Então, são proporções fixas no modelo de Dalton. Por exemplo, fórmula da água H2O. Então, vai ter ali o que? 2 hidrogênios e um oxigênio. O que não é H3O? H5O7, ou qualquer coisa do tipo. Porque as proporções vão ser fixas para Dalton, tá? Então vai ser sempre as mesmas quantidades aí nas mesmas proporções, tá? No caso da água, 2 para 1, né? 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Segundo Dalton, os átomos podem ser divididos em partículas ainda menores. Não. Átomos que fica não divisível, né? Para ele, o átomo era uma esfera maciça que não era divisível, era indestrutível, durante reações químicas alterando sua natureza. Não, também está errada. Então aqui é a alternativa A. Vamos responder aqui, alternativa A. Vamos colocar aqui na canetinha vermelhinha. Isso. Vamos para a próxima. Questão de número 37, outro de modelo atômico. Então nós tivemos aí algumas questões de modelos, transformações químicas e físicas e questões referentes a modelo atômico de Dalton. Vamos lá. Aqui é o seguinte, analise o quadro. Aí o que nós temos nesse quadrinho aqui? Vamos ver, ó. Temos a representação das moléculas aqui em bolinhas, olha só. Tem o CO2, gás carbônico. Eu tenho 2 oxigênios e um carbono. Os oxigênios são as bolinhas vermelhas e o carbono a bolinha marrom, a bolinha preta aqui, né? Cinza, sei lá que cor é essa daqui, né? Então aqui eu tenho 2 elementos diferentes. Aqui eu tenho gás nitrogênio, então o N2, eu tenho 2 átomos de nitrogênio na molécula, eu só tenho nitrogênio aqui. Então aqui é uma substância composta por 2 elementos. Aqui eu tenho uma substância simples, só tem um elemento químico. O ácido clorídrico tem o cloro e o hidrogênio, a bolinha branca, a bolinha verde. Então, isso aqui é uma substância composta, né, por 2 elementos químicos. CH4, um carbono e 4 hidrogênio. Então, tem um átomo de carbono, a bolinha cinza, e 4 hidrogênios, as bolinhas brancas. Substância composta também. E o gás oxigênio, o O2, tem 2 átomos de oxigênio na molécula aqui. Então eu tenho, olha só, eu tenho uma substância composta, uma substância simples, uma substância composta também por mais de um elemento químico, e aqui eu tenho substâncias simples. Então, tenho 2 substâncias simples e 3 compostas. Aí vamos ver o que ele pergunta aqui. Diante do quadro acima, onde consta representações de algumas substâncias químicas, é correto afirmar que o gás oxigênio e o ácido clorídrico são substâncias simples. O gás oxigênio é simples, o ácido clorídrico é uma substância composta, então já é mentiroso essa afirmativa, né? B. O gás metano, H4 aqui, e o gás nitrogênio são substâncias compostas? Não, o gás metano é composto, mas o nitrogênio é uma substância simples, então já está errado, né? Alternativa C. O ácido clorídrico e o gás metano são formados por elementos químicos iguais. Ó, o gás metano por elementos químicos diferentes, né? Carbono e hidrogênio. E aqui, ácido clorídrico, cloro e hidrogênio. O gás carbônico
e o gás metano são formados por elementos químicos diferentes. Ó, o gás carbônico, CO2, carbono e oxigênio, e o gás metano, carbono e hidrogênio. São elementos químicos diferentes. Isso está correta. Vamos aí. O gás nitrogênio e o gás clorídrico e o ácido clorídrico são formados por elementos químicos iguais. Não. O gás nitrogênio é por nitrogênio, o ácido clorídrico é por cloro e hidrogênio. Então aqui nós temos a alternativa D, né? Alternativa D da 37. Vou fazer aqui com a canetinha verde. Alternativa D. Vamos para a próxima. Questão de número 38, meus queridinhos, da prova paulista aí, do primeiro bimestre, primeiro ano do ensino médio. Recentemente, um grupo de estudantes do ensino médio decidiu fazer uma experiência em casa para entender melhor os processos endotérmicos. Endotérmicos, lembrando, é o processo que absorve calor, né? Endo é para dentro. Então, calor para dentro, né? E exotérmicos, libera calor, exo para fora, né? Então, aferindo a temperatura em cada mistura realizada com um termômetro. Eles misturaram água em um pacote de gasolina e notaram que a mistura esfriava. Em seguida, eles direcionavam água quente a uma mistura de bicarbonato de sódio e vinagre, observando o aumento da temperatura. Então aqui eles pegaram um pacote de gelatina e jogaram na água, viu que a temperatura esfriava, e depois eles jogaram bicarbonato e vinagre e viu que a temperatura aumentava. Com base nessas observações, qual das seguintes afirmações é correta? A dissolução de gelatina em água é um processo exotérmico. Então, a gelatina em água, o que ele fez? Ele esfriou, não é isso? Então, se ele esfriou, ele é um processo endotérmico. Tá? Ele absorveu o calor do ambiente, então ele esfriou o ambiente. Ele absorveu o calor do ambiente, ele esfriou o ambiente, né? Então, o processo endotérmico, não exotérmico. Pois a absorção de calor e a temperatura da mistura diminui. Errado. Nós temos a alternativa B. A mistura de água com gelatina é um processo endotérmico. Correto. Pois a gelatina absorve calor da água, fazendo com que a temperatura diminua. Correto. Correto. Vamos ver as outras. Alternativa C. A reação entre bicarbonato de sódio e vinagre é endotérmica. Não, é exotérmica. Ela libera calor para o ambiente, pois absorve o calor do ambiente, resultando em efervescência. Não, errado. D. A adição de água quente à mistura de bicarbonato de sódio e vinagre é um exemplo de processo endotérmico. Não, meus queridos. Esse bicarbonato de vinagre aí, com água quente, ele vai liberar calor para o ambiente. É exotérmico. O processo de calor é liberado durante a reação. Não, tudo pelo contrário, né? E último, tanto a dissolução de gelatina quanto a reação de bicarbonato de sódio e vinagre são processos exotérmicos, pois ambas liberam calor. Não. Então aqui nós temos a questão de número 38, a alternativa B.
Perdão. Alternativa B como a correta. E vamos para a questão de número 39, parece que é a última, né? Vamos terminar. Essa daqui é a única que veio com um cálculozinho aí para a gente realizar. Então, vamos responder. A indústria siderúrgica planejou produzir 9,1 kg de ferro metálico. Para entender a petição da amostragem de um cliente, o ferro foi obtido pela redução do óxido de ferro 3, de acordo com a equação química balanceada. Eu tenho aqui o óxido de ferro mais carvão mais carbono, né? Mais gás oxigênio. Aí ele é reduzido em ferro metálico e gás carbônico. Para essa indústria consiga atingir o objetivo, a quantidade necessária de óxido de ferro 3 a ser utilizada será de... Então, ó, ele quer produzir 9,1 kg de ferro metálico. Aqui, ó. Ele quer saber quanto de óxido de ferro ele precisa para produzir esses 9,1 quilos. Aí vamos tentar responder aqui. Primeiro que a gente vai fazer? A gente vai ter que achar as massas molares que ele fornece aqui, ó. Então ele dá a massa molar do óxido de ferro, tá bonitinho, a gente precisa calcular 160 unidades de massa atômica. A gente colocando isso aqui em 160 gramas por mol, tem a massa molar, né? E do ferro é 56 gramas por mol. Então a gente faz o quê? Uma regra de 3, né, meus queridinhos? Então nós temos essa equação aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer ela aqui. Bonitinho. Então nós temos, olha. Fe 2 O3 2 mols. Olha que letra bonitinha, gente. Isso daqui vai produzir 4 mols de ferro. Eu sei que 1 mol aqui é 160 gramas. Se eu tenho 2 mol, 160 vezes 2, 320. Aí eu vou colocar aqui, ó. 320 gramas por mol. E 1 mol de ferro é 56. 4 mols, 4 vezes 56. Aí 4 vezes 56, 224. Aí eu coloco aqui 224 gramas por mol. Beleza, então, ó. Aqui nós temos já a relação estequiométrica. Só que ele quer 9,1 quilos. 9,1 quilos é 9.100 gramas, né? Então, ele quer 9.100 gramas de ferro metálico. Então, vamos colocar aqui 9.100 gramas. Aí, quantos gramas disso aqui a gente precisa para produzir? Eu vou fazer 320 vezes 9.100 dividido por 224. Aí fazendo as continhas, não vamos ficar se matando com a matemática, vamos fazer aqui direto. Então nós vamos fazer o seguinte: 320 vezes
9.100. Aí dá isso aqui. Então, x é igual tudo isso daqui a gente vai dividir por 224. E vai ser dividido por 224 é igual 13.000 gramas. Então aqui vai ficar igual 13.000 litro horrível gramas. Beleza, então eu tenho 13.000 gramas, que é a mesma coisa que 13 quilos, né? Mesma coisa que 13 quilos de óxido de ferro. Vamos ver se tem alguma alternativa com 13 quilos. Temos aqui, ó, alternativa C. Então, você tem lá a equação. Você pegou a equação, pegou só o que te interessa da equação. Se ele quer produzir ferro metálico, 9,1 quilos, quanto eu preciso dessa substância aqui, do óxido de ferro? Aí o que ele fez? Ele me deu as massas molares. Eu coloquei aqui a quantidade com a porcentagem aqui, a quantidade de mols. Então eu tenho 2 mols, multiplico por 160 vezes 2, 320, e 4 mols, produz 4 mols de ferro. Então 56 vezes 4, 224. Aí a gente coloca aqui que quer produzir 9 kg e 100 gramas. 9 kg e 100 gramas é 9.100 gramas, né? E quantos gramas de óxido de ferro? A gente achou aqui, né? Fez a regra de 3 básica aqui, multiplicou em x e achou 13.000 gramas ou 13 quilos, né? Nós temos aqui a alternativa C, que é o que representa o que a gente quer, né? Alternativa C. Belezinha? Isso, meus queridos. Então, terminamos aqui de corrigir a prova paulista do primeiro bimestre. Temos que dar um trabalhinho, né? Prova paulista do primeiro bimestre de 2025. Aí, nós vamos terminar de corrigir as outras do segundo ano, terceiro ano, e também a prova de química aplicada do terceiro ano, que a gente viu que em 2025 retornou a disciplina de química do terceiro ano. Vamos corrigir todas elas, meus queridos. Essa saga que a gente faz aí da prova paulista. Mas, belezinha? Até a próxima, então. Tchau, tchau. Não esqueça aí de dar o like e de curtir, beleza? Tchau, pessoal.